Onde Saul se perdeu, Davi se rendeu. E é exatamente aí que a história muda de direção. Dois homens, ambos ungidos, ambos chamados por Deus, ambos colocados em posições de honra, mas apenas um deles permaneceu no favor. A diferença não está no talento, na força, nem na ausência de erros. Está no coração. Saul se perdeu tentando manter controle. Davi se rendeu, aprendendo a confiar. E essa distinção atravessa toda a narrativa bíblica, como um alerta e um convite. Davi não começou no trono, começou no anonimato, enquanto Saul já ocupava a posição. Davi cuidava de ovelhas longe dos olhos do povo. E isso não é um detalhe irrelevante. O caráter de Davi foi formado antes da visibilidade. Ele aprendeu a depender de Deus quando ninguém estava assistindo. Aprendeu a louvar sem plateia, a obedecer sem recompensa imediata, a confiar sem garantias. Saul, por outro lado, começou pequeno, mas deixou que o trono moldasse seu interior. Davi começou pequeno e permitiu que Deus moldasse seu coração. A primeira grande diferença entre os dois aparece na forma como lidam com a autoridade de Deus. Saul via a obediência como algo negociável diante das circunstâncias. Davi via a obediência como prioridade absoluta, mesmo quando o custo era alto. Quando Saul foi pressionado, escolheu rir. Quando Davi foi pressionado, escolheu esperar. Essa capacidade de esperar revela algo profundo. Davi confiava que Deus não se atrasava. Ele não precisava tomar atalhos para acelerar promessas. Davi enfrentou situações em que tudo parecia conspirar contra ele. Foi esquecido pela própria família, desprezado pelos irmãos, perseguido injustamente por Saul. Ainda assim, em nenhum momento tentou tomar o trono à força. Ele teve oportunidades claras de matar Saul, encerrar a perseguição e assumir o poder, mas escolheu não tocar naquele que Deus havia ungido. Essa decisão não foi estratégica, foi espiritual. Davi entendia que aquilo que Deus promete, Deus entrega no tempo certo. Ele não precisava sujar as mãos para cumprir o plano divino. Onde Saul reagia por medo de perder posição, Davi respondia com temor de perder a presença. Essa é uma diferença essencial. Saul protegia o trono, Davi protegia o coração. Saul se justificava quando errava. Davi se quebrantava, Saul transferia a culpa. Davi assumia a responsabilidade. Saul se preocupava com a honra pública. Davi se importava com a aprovação de Deus. E essas escolhas, feitas repetidamente, definiram destinos completamente diferentes. Davi não foi um homem sem falhas. Ele errou gravemente. Seu pecado com Batseba é uma das quedas mais conhecidas da Bíblia. Mas o que o diferencia de Saul não é a ausência de pecado, é a resposta ao pecado. Quando confrontado, Davi não se defende, não minimiza, não transfere culpa. Ele reconhece: pequei contra o Senhor. Seu arrependimento não é performático, é profundo. Ele rasga o coração, o asbestes. Ele não pede apenas para escapar das consequências, pede para não perder a presença. O Salmo 51 revela esse coração rendido. Davi entende que Deus não se agrada de sacrifícios vazios, mas de um espírito quebrantado. Ele sabe que o que sustenta o favor não é perfeição, é humildade. Saul chorou diante de Samuel, mas não mudou. Davi chorou diante de Deus e foi transformado. Essa diferença muda tudo, porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Outra marca clara do coração de Davi é sua sensibilidade à voz de Deus. Davi consultava o Senhor antes de batalhas, antes de decisões, antes de movimentos importantes. Ele não confiava apenas em sua experiência ou coragem. Ele perguntava, esperava, obedecia. Saul, com o tempo, parou de consultar. E quando consultava, não esperava resposta. Davi entendia que direção é mais importante do que velocidade, que vencer sem Deus não é vitória. Davi também sabia lidar com o silêncio de Deus sem se afastar. Houve momentos em que ele se sentiu abandonado, traído, esquecido. Os salmos revelam sua angústia, suas perguntas, suas dores. Mas mesmo quando não entendia, ele não rompia. Ele se derramava, mas permanecia. Saul, quando Deus se calou, buscou atalhos. Davi, quando Deus parecia distante, se aproximava ainda mais. Isso revela confiança genuína. Onde Saul se perdeu no orgulho, Davi cresceu na dependência. Onde Saul resistiu à correção, Davi se deixou moldar. Onde Saul tentou preservar poder, Davi entregou controle. E essa entrega constante é o que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era melhor, mas porque era rendido. Não porque acertava sempre, mas porque se quebrantava sempre que errava. Davi entendia algo que Saul nunca compreendeu completamente. O favor de Deus não é mantido por posição, mas por relacionamento.
Ele sabia que o trono sem a presença não valia nada. Por isso, quando pecou, sua maior súplica não foi para manter o reino, mas para não perder o espírito. Ele não pediu para preservar a imagem. Pediu para ser restaurado por dentro. Esse tipo de oração só nasce em um coração verdadeiramente rendido. Mesmo após se tornar rei, Davi continuou sensível. Ele dançou diante do Senhor, sem se preocupar com julgamentos. Ele se humilhou publicamente porque sabia que a glória não era a dele. Saul, quando confrontado, pediu apenas para ser honrado diante do povo. Davi, quando confrontado, se prostrou diante de Deus. Esse contraste define tudo. Davi também sabia reconhecer quando Deus estava fazendo algo novo. Ele não resistiu ao mover divino. Não tentou segurar o passado. Saul lutou contra o futuro. Davi se alinhou a ele, mesmo quando isso significou dor, espera e perdas temporárias. Ele preferiu sofrer no caminho certo a vencer pelo caminho errado. Essa é a grande lição. Onde Saul se perdeu tentando controlar, Davi se rendeu confiando. Onde Saul endureceu o coração, Davi o quebrou diante de Deus. Onde Saul justificou erros, Davi confessou pecados. Onde Saul amou mais o trono, Davi amou mais a presença. E por isso, mesmo com falhas, Davi permaneceu no favor. Essa história não é sobre dois reis apenas. É sobre dois tipos de coração. Um que se defende, outro que se rende. Um que negocia a obediência, outro que se submete. Um que vive de aparência, outro que vive de intimidade. E a pergunta que permanece não é quem foi Saul ou quem foi Davi, mas quem estamos sendo. Onde temos nos perdido, tentando manter controle. Onde precisamos nos render novamente, onde temos protegido posição, em vez de presença, onde temos nos defendido quando Deus nos chama ao arrependimento, porque o mesmo Deus que rejeitou Saul sustenta Davi, e ele continua sondando corações hoje. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários, onde você sente que precisa se render mais a Deus. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando sua fé, com reflexões bíblicas profundas e transformadoras. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. E escolha hoje conscientemente se render onde Saul se perdeu, para viver o favor que Davi experimentou.